O autoritarismo que vem da ditadura, ele estava também nas relações do Estado e nas relações dos municípios. No Ceará, o autoritarismo era exercido pela a política dos coronéis, né? Esse autoritarismo, o PT era o contestador desse autoritarismo. Resistia na economia, o neoliberalismo começa a partir daí, no Brasil, nos anos 80, tentando um desmantelamento, né, do modelo desenvolvimentista, intervencionista de Estado, que nesse aspecto os governos militares fizeram, tá certo? E começa a também afrontar direitos dos trabalhadores. A modernização da economia, que impactou na maior força trabalhista que nós tínhamos, que era o movimento, que eram os bancários. Os bancários, no início dos anos 80, eram uma categoria de 800 mil trabalhadores do país. Com o neoliberalismo, com a modernização, com a informatização, com a tecnologia, hoje os bancários, Deodato, resumo o que? Os 100 mil, aumentou depois com o Lula, né? Mais de 100 mil, mas ele chegou a ser reduzido a 100 mil. Então, foi um impacto grande de desmantelo. O impacto, exclusivo na vida sindical, foi grande. Então, a nossa primeira fase é uma fase, nós nos apresentamos para a população como partido da resistência nas lutas econômicas, dos direitos dos trabalhadores, e o partido da contestação contra o autoritarismo e contra a política patrimonialista praticada principalmente no interior das prefeituras. O que é a política patrimonialista? A política da corrupção sistêmica, né? Ou seja, da confusão que se fazia no passado entre o que era público com o particular. Normalmente os prefeitos não tinham a menor distinção entre o que era... Depois que ganhava a prefeitura, misturava tudo, e nessa mistura, tá certo? A prefeitura passava a ser... E o PT, a prefeitura passava a ser algo como patrimônio incorporado do prefeito e da sua elite, né? Da sua elite ali em torno, local, né? A gente chamava da oligarquia local, e o PT contestava isso. Portanto, o PT também apresentou uma imagem, na sua contestação, uma imagem moralista. Por isso que hoje muitos cobram da gente, né? O PT também tinha uma imagem moralista. Claro que nesse período aí, qual era a marca do PT principalmente? Era a marca parlamentar. Né? De 82 a 2002, preponderantemente, o desempenho do PT prevaleceu no parlamento e não nos executivos. Aqui no Ceará, nós tivemos em 82 a primeira eleição. Ela foi geral, inclusive com voto vinculado. Foi a primeira eleição do PT. Tinha que votar do vereador ao governador, né? O senador, todo mundo do mesmo partido. Se o voto não fosse no mesmo partido, o voto era nulo. Pois o PT conseguiu 0 de resultado da eleição, mas se firmou, né? Em 88, nós tivemos 85, aquela eleição de prefeitos da capitais, e nós ganhamos surpreendentemente aqui em Fortaleza. Mas eu coloco aí como uma coisa atípica, absolutamente atípica. Nós ganhamos a prefeitura com uma liderança que já existia, vinha do PMDB, uma liderança de massa e tudo, e foi um episódio, né? Mas em 88, as eleições municipais, o PT elege apenas uma prefeitura e algo em torno de 15 vereadores municipais. Uma prefeitura, e Capuí, né, que já vinha de um histórico do Zé Ayrton, que era vereador, tinha sido eleito prefeito pelo PMDB em 85, né, e no caso o Dedé se elege em 88. Em 90, o PT... Em 86, a primeira eleições parlamentares, o PT elege 2 deputados estaduais. Né? Inclusive eu fui um, eu e João Alfredo. Né? Em 90, o PT, em 88 só faz uma prefeitura, em 90 só faz um deputado estadual,
Em 92, o PT elege 2 prefeitos, Icapuí, de novo, e Quixadá, e aí já passa dos 20 vereadores, quase 30 vereadores. Em 94, elege 3 deputados estaduais. Em 96, elege Icapuí. Nós perdemos Quixadá em 96. Eu não lembro que outra prefeitura nós ganhamos em 96. Eu não consegui lembrar, mas eu acho que ficou só Icapuí mesmo. Eram as 2 prefeituras. Icapuí mesmo. Hã? Não. Só Icapuí. Ficamos só Icapuí. Mas aí, continuamos a ter deputado estadual e vereadores. Em 98, nós mantemos os 3 deputados estaduais. Em 2000, voltamos a ter 2 prefeituras, que é Quixadá e Icapuí. Mas aí já estamos com mais de 50 vereadores, com 3 deputados estadual e já com 1 deputado federal eleito em 98. Eleito em 98. Em 2002, que é o período desse ciclo, o PT elege 4 deputados federais, 4 deputados estaduais e 1 deputado federal. Tá certo? Ok. E só tinha 2 prefeituras. Então dá para perceber que essa fase de 82 a 2002 foi a fase pública do PT da contestação, da resistência e parlamentar. Mas, nesse período aí, vem uma transição. É que essas poucas prefeituras, elas fazem experimentos de políticas públicas. Tá certo? São poucas prefeituras, mas com poucos experimentos, mas de destaque, de inovação. E isso começa a marcar essa transição do partido da contestação para o partido das políticas públicas. É tanto que, nesse primeiro período, a nossa palavra de ordem era: o povo unido jamais será vencido, o partido da resistência, PT, nossa vez, nossa voz, o partido da contestação. Mas em 2002, para frente, a palavra de ordem é: aonde o PT governa, dá certo. Construído em cima desses experimentos de governo de Estado pouquíssimos e de prefeituras poucas, no Ceará e no Brasil. Esses experimentos, Programa Saúde da Família, fizemos em Quixadá, microcrédito, nós fizemos em Quixadá, se tornou uma política depois de várias prefeituras, foi a primeira premiada pela Fundação Getúlio Vargas, política de microcrédito, foi feita na prefeitura de Quixadá. Aí está o embrião, inclusive, do Crédito Amigo, que foi uma parceria depois que nós fizemos com o IDT, fizemos com o Banco do Nordeste. Nós fizemos... Aí veio o orçamento participativo e foi se criando uma doutrina, uma doutrina do modo petista de governar. Isso, evidentemente, nos leva, nos reforça, nos dá uma nova imagem pública, que, entre outros fatores, evidentemente, organizacional, a capacidade dirigente do partido, e essa nova imagem pública, eu associo esses 2 principais fatores. 3, a liderança carismática do Lula, a capacidade dirigente do PT e essa nova imagem que o PT sabe governar, nos levou ao governo central, em 2002. E, a partir daí, as coisas começam a mudar, do modo petista de governar. Com certeza, algumas coisas mudar para muito melhor, e outras coisas que nos levam à preocupação que temos hoje, que está discutindo aqui. Mas é nesse período aí que nasceu todo esse modo petista de governar, que a gente ainda alimenta essa grande ideia, Mas eu lembro bem que no debate de 2004, na Assembleia Legislativa, eu já estava colocando novos elementos. Olha, o modo petista de governar está se esgotando. Por quê? Porque com o governo Lula, as políticas começaram a se tornar universais, do governo central. Elas não ficaram mais dependendo do poder local, que é um equívoco, no meu modo de ver, ao castrar as iniciativas locais de projetos experimentais
né? Então, o programa Saúde da Família massifica, né? O programa Assistência Técnica começa a ter aquisição de alimentos. Só pode daquele jeito. Só pode daquele... Então, começa... Vou dar um exemplo. O Fome Zero começou, nós estávamos na prefeitura, e nós acreditávamos que o Fome Zero era um programa mobilizador, né? E nós criamos comitês e tal, o povo vinha prestar conta do Fome Zero, o comitê funcionava e tudo. Nós fomos reclamados, desautorizados pelo Ministério, que se continuasse assim, iam prejudicar o programa do município com a ameaça de ser cortado. Foi um choque, né? Que agora a política é... Então, as políticas públicas que eram mobilizadoras, que eram pedagógicas, que eram incentivadoras do modo petista de governar, começaram a ir de roldão, inclusive sendo absorvido por outros partidos, nas gestões, né? E políticas aí ficaram... É claro que nesse período, o que aconteceu? É o período do lulismo, é o período da reforma, né? Gradual, lenta, né? Baseado num pacto conservador, de uma aliança conservadora, na preocupação na preocupação da governabilidade, a palavra mágica, a governabilidade, que aí foi levado muito para o lado da governabilidade congressual, e nós ficamos meio à vontade nisso, porque nós tínhamos um dispositivo, sabendo que é perigoso um partido de esquerda querer fazer transformação, mesmo que ela seja lenta, tá certo? Mesmo que ela seja num processo gradual, né? Sem as massas, ser o povo, nosso objetivo último, né? E fazer baseado numa governabilidade congressual, de aliança conservadora partidária. Mas com Lula, nós tínhamos um conforto.